Às 4 horas da manhã, eu estava olhando para o céu, completamente perdida na vida, depressiva, cheia de dívidas e tomando remédios para conseguir continuar. Eu não fazia ideia que aquele seria o dia que começaria a mudar tudo dentro de mim. E tudo começou com apenas 2 palavras: eu sou. Se você me perguntasse hoje qual foi um dos dias que mais marcou a minha vida, eu provavelmente voltaria para uma madrugada silenciosa, por volta das 4 da manhã. Eu estava no quintal de casa, olhando para o céu. As estrelas estavam lá, tranquilas, como se nada no mundo estivesse fora do lugar. Mas dentro de mim, eu estava fragmentada. Tudo parecia fora de lugar. Naquele período da minha vida, eu estava muito perdida. Eu tinha acabado de começar minha carreira como autônoma. Eu estava cheia de dívidas, com muitas dúvidas e lutando contra a depressão. Por conta disso, eu estava tomando muitos remédios controlados. Era como se eu estivesse tentando caminhar, mas sem saber para onde. Talvez você já tenha sentido algo parecido. Aquela sensação de estar vivendo, mas ao mesmo tempo você não sabe qual direção dar para a própria vida. Naquela madrugada, eu não conseguia dormir. Então eu fiz algo simples. Peguei meu celular e fui para o quintal olhar o céu. Enquanto eu estava ali, o YouTube me sugeriu um áudio. Era um exercício. A proposta era muito simples. Eu apenas precisava repetir algumas frases. Essas frases começavam sempre da mesma forma. Eu sou. Eu sou capaz. Eu sou forte. Eu sou digna. Eu sou inteligente. Eu sou merecedora de coisas boas. No começo, eu apenas repeti, sem pensar muito. Mas depois de algumas frases, algo dentro de mim começou a se mexer. Porque naquele momento, eu tive uma percepção que me marcou profundamente. Eu percebi que eu nunca tinha falado aquelas coisas boas para mim mesma. Nunca. Ao contrário, eu falava. E falava muito. Ah, como falava. Eu dizia para mim mesma que eu era burra, que eu não prestava, que tudo o que eu fazia dava errado. Eu me criticava, eu me diminuía, eu me julgava o tempo todo. Era quase automático. Como se aquela voz dura dentro de mim fosse simplesmente a verdade pura e absoluta. Mas naquela madrugada, repetindo aquelas frases, eu percebi algo muito importante. Muitas das coisas que eu falava para mim nem tinham começado em mim. Elas eram ecos de coisas que eu ouvi no meu passado, palavras que marcaram, experiências da infância, frases duras que em algum momento eu comecei a acreditar. E sem perceber, eu passei a repetir aquilo para mim mesma, como se fosse a minha própria voz. Foi ali que algo virou dentro de mim, porque pela primeira vez eu percebi que existia outra possibilidade. Eu poderia aprender a falar comigo de uma forma diferente. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o poder das palavras. Mas existe algo muito especial na expressão eu sou. Quando você diz eu sou, você está definindo uma identidade. Você está dizendo ao seu cérebro quem você acredita que é. E o nosso cérebro, ele escuta, ele registra, ele começa a procurar evidências para sustentar aquilo que você disse. Por isso, que quando alguém repete durante anos, eu sou incapaz,
eu sou azarado, eu sou ruim, aquilo começa a virar uma programação interna. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você começa a dizer, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou digno de coisas boas, mesmo que no começo pareça estranho, você está abrindo espaço para uma nova forma de se enxergar. E naquela madrugada, eu comecei a experimentar isso pela primeira vez. Eu estava ali, olhando para as estrelas, repetindo frases simples, mas dentro de mim algo começou a acontecer. Era como se uma porta tivesse sido aberta, uma pequena fresta, mostrando que o mundo e a forma como eu me via podiam ser maiores do que aquilo que eu sempre acreditava. E eu quero deixar algo muito claro aqui. Aquela madrugada não resolveu tudo. Não foi um milagre instantâneo. Não foi algo do tipo, repita frases positivas e sua vida muda em 24 horas. Não. Ali foi o início de um processo. Eu continuei fazendo aquele exercício mais de uma vez, mais de muitas vezes. E quanto mais eu praticava, mais eu percebia algo mudando dentro de mim. Primeiro, nos meus pensamentos, depois, nas minhas atitudes. E pouco a pouco, algumas coisas começaram a mudar, também do lado de fora. Não porque o mundo parou de repente, mas porque a forma como eu me posicionava diante da vida começou a mudar. Aquela madrugada, olhando para o céu às 4 da manhã, foi o primeiro dia em que eu percebi que eu podia escolher como falar comigo mesma. E isso mudou muita coisa dentro de mim. Talvez você esteja vivendo um momento difícil agora. Talvez esteja se sentindo perdido, ou cansado, ou até mesmo sem direção. Se esse for o seu caso, eu quero te deixar uma pequena sugestão. Observe como você fala consigo mesmo, porque muitas vezes a voz que mais nos limita é justamente a que vem de dentro. Mas a boa notícia é que essa voz também pode ser educada. Ela pode aprender a apoiar, a incentivar, a construir. E às vezes, tudo começa com algo tão simples quanto 2 palavras. Eu sou. E quem sabe, a partir de hoje, você também comece a escolher melhor o que vem depois delas. Esse vídeo não encontrou você por acaso. Talvez hoje você também esteja passando por um momento difícil, mas talvez tudo o que esteja faltando seja você aprender a falar com você mesmo de uma forma diferente. Porque as palavras que você usa para se definir podem se tornar o caminho que você vai viver. Se essa história fez sentido para você, eu quero te fazer uma pergunta simples. O que você tem dito depois das palavras eu sou? Me conta aqui nos comentários. Eu vou querer saber. O meu nome é Simone e eu sou a criadora do canal Desperte Sua Energia. Aqui eu compartilho experiências reais de transformação interior, porque acredito que cada pessoa carrega dentro de si a força necessária para mudar a própria vida de forma consciente e se tornar próspera. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com algum amigo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos fazer essa comunidade crescer para que mais e mais experiências possam ser compartilhadas aqui. Hoje é a minha, amanhã eu posso estar compartilhando a sua.